Antes de entrar no mérito das críticas feitas pela oposição, gostaria de lembrar George Orwell e a mensagem central do seu romance 1984. A corrupção da linguagem é mais perigosa e insidiosa ameaça às liberdades, à própria democracia. Observamos agora a oposição sistematicamente distorcer conceitos, a tal ponto que se chega à inversão do sentido mesmo das palavras. A oposição descreve o impeachment como golpe. Segundo sua versão, todas as instituições da República, todas, estariam envolvidas. O Ministério Público, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, a imprensa livre. O que é uma sandice. Ninguém acredita nisso. A tentativa de perverter as palavras foi magistralmente ilustrada por Orwell em 1984, quando inseriu na ficção a novilíngua, uma linguagem imposta sobre a população, em que as palavras deixam de espelhar a realidade e passam a se constituir em delírio, que a sociedade é obrigada a repetir e no qual deve acreditar. Ao mesmo tempo que a oposição esperneia contra o legítimo processo constitucional de impeachment, passa a defender abertamente o rompimento institucional, aí sim um golpe, ao pregar eleições não previstas em nossa Constituição. Orwell foi profético na sua crítica quando escreveu: novilíngua é a única linguagem no mundo cujo vocabulário se reduz a cada momento. É assim que, diante de todo o descalabro econômico, da corrupção generalizada e comprovada, dos crimes fiscais cometidos sob o lulopetismo, do desemprego, que atinge 12 milhões de pessoas, a novilíngua do PT se reduziu a duas palavras de ordem: golpe e eleições. O fim da era petista, com seu cortejo de crimes e desrespeito às leis, não é o fim das políticas sociais, senão a possibilidade de um recomeço esperançoso. As feridas do processo de impedimento vão se fechar e as forças político-partidárias e sociais terão de encontrar uma saída. A política nos trouxe até aqui e só ela poderá desatar esse nó. Se não for possível o sabor do fruto, ao menos que nos sobre o aroma da flor. Se não pudermos contar com o aroma da flor, que nos sobre pelo menos a beleza do orvalho sobre a flor. Mas se nem isso for possível, que nos fique o vigor, a multiplicação contida na semente, assim como a esperança será o nome deste partido que nasce hoje. Essas palavras são de Mário Covas, quando da fundação do PSDB, há 30 anos, quase 30 anos atrás. É este o espírito de responsabilidade pela construção de uma nação mais desenvolvida e justa que precisamos resgatar. Devem falar mais alto, neste momento, a responsabilidade e o compromisso com o futuro da nação. As guerras partidárias têm de ser postas de lado para que as reformas necessárias ao crescimento econômico e à expansão do estado de bem-estar social encontrem lugar. O rancor que aparece nos discursos dos meus colegas petistas não pode ditar o tom do debate que precisamos fazer neste momento. O PT é avesso às leis, mas o pressuposto básico é que se aceite, de uma vez por todas, a soberania da Constituição e da democracia. O governo do presidente Michel Temer apontou um norte: reforma fiscal, reforma trabalhista, reforma da Previdência e reforma política. No primeiro ponto, a reforma fiscal, temos uma boa proposta, chamada PEC do teto. O gasto primário não poderá crescer acima da inflação do ano anterior. Sugiro que o governo considere uma melhor calibragem da medida, e isso poderemos tratar aqui no Senado. Como disse o professor Naércio Menezes, em entrevista recente, é natural que, quando voltarmos a crescer, a sociedade se beneficie com mais políticas públicas de saúde e educação. Vamos considerar 4 pontos para aperfeiçoamento da PEC do teto. Primeiro, reduzir o prazo de vigência, em linha com os modelos da Bélgica e de Israel. Segundo, levar em consideração ciclos econômicos, em linha com a Austrália, Croácia e Dinamarca.
Terceiro, prever válvulas de escape para momentos de exceção, como no Peru. Quarto, criar limites auxiliares para o gasto de pessoal. No DNA de nossa crise fiscal estão os salários do setor público e as aposentadorias integrais. A verdade é que o incêndio ainda toma conta do edifício. A dívida pública ronda 70% do PIB. Até 3 anos atrás, era 42%, 28% a mais. Quase 4 trilhões de reais. E cresce 0,5% ao mês. Os déficits primários só serão neutralizados em 6 ou 7 meses. Mesmo que os petistas não reconheçam, os fatos não podem ser contrariados com bravatas e comparações esdrúxulas com o governo FHC. Basta comparar o que nós lhes entregamos e o desastre que agora entregam ao país. Proponho que o governo reveja todos os seus contratos e combata ineficiências. Também buscar receitas extras por meio da securitização, projeto de lei 204, que está pautado para hoje de autoria do senador e ministro de Relações Exteriores, José Serra. Outra medida essencial, eu insisto, é interromper todas as contratações e reajustes salariais previstos, sem exceções. Lembrando Dumont, a festa acabou, a noite esfriou. E eu acrescento, o dinheiro também acabou. Qualquer centavo adicional implica aumento de dívida pública a um custo de 14,25% ao ano. Um custo para os mais pobres, principalmente. Gasto adicional só se for para criar emprego. Diante dos desafios, me preocupa a irresponsabilidade de setores da oposição. Nem bem saíram do governo e já começaram a tirar pedras, buscando fugir da responsabilidade pelo desastre que provocaram. Por exemplo, o senador Lindenberg Farias criticou ferozmente a reforma administrativa, que reduziu o número de ministérios, atacou a gestão fiscal do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando deveria agradecê-lo por ter aprovado a lei de responsabilidade fiscal, mesmo sob protesto do Partido dos Trabalhadores. O PT não enxerga a necessidade de uma gestão mais eficiente. Ainda acredito que é preciso mais funcionários, mais salários, mais burocracia, mais autarquias, mais repartições e mais desemprego. Não satisfeito, Lindenberg ainda disse que a reforma trabalhista vai parar o país e foi além, afirmando que nós, caros senadores e senadoras, queremos destruir de uma só vez o legado de Lula, o legado de Ulisses Guimarães com a Constituição Cidadã e o legado de Vargas com a CLT. Meu Deus! Sabe que quem destruiu o país e legou uma verdadeira herança maldita foram eles. O lulopetismo produziu 12 milhões de desempregados, diminuição da atividade econômica em 3,8% no ano passado. Neste ano, 3%. Trata-se do pior biênio da série histórica do IBGE, da história da economia brasileira. Esta oposição deve ser rechaçada nesses termos. Os dados, as análises sérias e a verdade têm de ser respeitados. Só fará mal ao país essa conduta mesquinha que não se dobra ao peso da Constituição, da democracia, das leis e das regras do jogo. Quando contrariados, saem gritando, é golpe. Todos sabemos que a modernização da legislação trabalhista é imperativa. Precisamos discutir a sério essa questão, em linha com o que defende o experiente professor José Pastore. Ele chama a atenção para 3 pilares: terceirização, maior peso da negociação entre trabalhador e empregador e flexibilização dos contratos de trabalho. Em benefício do próprio trabalhador, chegou a hora deste Congresso discutir saídas efetivas para os problemas estruturais do Brasil. Já não bastam os paliativos, já não são suficientes os analgésicos. Ou resolvemos nossos problemas ou vamos patinar, todos. Estamos vendo a oposição que defende o governo anterior atacar o governo Temer, dizer que as propostas do governo Temer são contra a população. A que população o PT está se referindo? Aquela que está amargando um desemprego de 12 milhões de pessoas? Aquela que está sentindo no bolso uma inflação nos últimos 12 meses de 16,7% na comida, 21,5% na conta de luz, 13% nos remédios ou 13,5% nos planos de saúde.
Talvez não, talvez a população sofrida da oposição seja os que cevaram nas mamatas do lulopetismo com subsídios e dinheiro do BNDES. Ou será que é aquela população que está agora sabendo que o PAC foi apenas um slogan mentiroso? Ela sabe agora que existe no país nada mais, nada menos que 15 mil obras paralisadas. Dinheiro jogado fora na chuva e no vento. E, se for preciso, eu trago a lista das 15 mil. O lulopetismo foi a experiência mais desastrosa de nossa história. O preço de nossos produtos agrícolas e minerais, durante o período Lula, dispararam. Mas toda a riqueza foi usada para consumo, sem qualquer melhoria significativa no investimento e na infraestrutura, bases do crescimento e do emprego. A soja custava em média $500 em 2002. Entre 2007 e 2015, seu preço médio foi de $1.200, 140% a mais. O minério de ferro passou de $13 a tonelada em 2002. Entre 2010 e 2014, o preço médio foi 10 vezes superior, $130 a tonelada. Mas toda essa bonança foi utilizada para políticas populistas, sem nenhum aproveitamento no investimento e na competitividade do Brasil. O populismo que dá com a mão pequena e tira com a mão grande é um vício do qual agora a oposição não consegue se livrar. Então, estão contra modernizar o país. Estão contra criar condições para que nossa economia cresça. Estão contra eliminar os privilégios que vêm prejudicando o país, enquanto alguns vivem a tripa fora. No mundo desenvolvido, as aposentadorias respeitam a evolução demográfica e o aumento da expectativa de vida. Tenho aqui as idades médias de aposentadorias verificadas nos países da OCDE em 2014. Coreia, 73 anos. México, 72. Japão, 69. Canadá, 64,5. Em média, nesse país de altíssima renda per capita, a aposentadoria se dá aos 65 anos. Aqui no Brasil, a oposição acha normal que servidores públicos se aposentem aos 50 anos e, no caso da média dos aposentados do INSS, a idade Querer manter isto não é defender o povo. A mesma coisa ocorre com a necessária e inadiável modernização na legislação trabalhista. A oposição está espalhando mentiras. Na verdade, todos os países desenvolvidos praticam maior flexibilidade na jornada semanal. Vejam a Alemanha, na Europa em geral e na França, agora também com recente mudança na sua legislação trabalhista, muito em linha do que pensamos fazer aqui no Brasil. Mas não é só. Isso vale também para o Japão, para os Estados Unidos, para Singapura. Com variáveis por dia, a jornada semanal se mantém inalterada. E isso é bom, não apenas para a produtividade geral da economia, mas também para os trabalhadores. Se trabalhar mais em 2 dias da semana, por exemplo, garantir o emprego, o trabalhador pode ser liberado. A outra senadora estava falando, a senadora Vanessa, tem que interromper a cada minuto, que é praxe, a outra senadora já vou acabar, ela disse, não, pode continuar. Não, perfeito. Quero só esclarecer a Vossa Excelência. Vossa Excelência tinha direito a 10 minutos, eu já dei 13 minutos. E vou conceder mais 2 para Vossa Excelência concluir, tá certo? Muito obrigado. Bom, eu falava de aposentadoria, né? Aliás, da legislação trabalhista e da flexibilização da legislação trabalhista, que hoje ocorre em inúmeros países, por sinal, os mais competitivos do mundo. Se trabalhar mais em 2 dias da semana, por exemplo, o trabalhador pode ser liberado de trabalhar aos sábados e talvez também na parte da sexta-feira ou a sexta-feira inteira. Por que não? Isto é fazer compensações sem mudar a totalidade. A totalidade, a médio prazo, tende a mudar para menos. Não existe qualquer proposta de governo para elevar o número de horas trabalhadas por semana, por mês ou por ano. Isso é mentira.
O que se quer, a exemplo do que acontece nos países desenvolvidos, é dar mais flexibilidade de horários, o que beneficia patrões e empregados, e os sindicalistas estão abertos às mudanças, até porque querem a geração de mais empregos. Quanto à reforma política, defendo a cláusula de barreira, o fim das coligações e eleições proporcionais e, indo além, não nos esqueçamos do voto distrital, ainda que em alguma forma variante mista. Agora, uma palavra sobre os juros, senadora. Creio que o Banco Central pode realizar imediata redução dos juros. Em situação ideal, os juros seriam reduzidos após a consolidação do ajuste fiscal. Contudo, o Brasil vive um quadro de depressão profunda, baixa demanda, em que as expectativas de inflação estão derretendo rapidamente. Desde novembro do ano passado, a expectativa de mercado para o IPCA, para os 12 meses à frente, já reduziu em quase 2 pontos percentuais. Para o ano que vem, a inflação deve ficar em torno de 5%. A redução imediata da Selic aliviaria as despesas com a dívida do governo, das famílias e das empresas. As contas públicas seriam beneficiadas imediatamente, sendo que cada ponto da queda da Selic corresponde a 25 bilhões de economia. A recessão por si só já não garante a queda da inflação. Não precisamos de ter a maior taxa de juros reais do mundo. O papel do meu partido será um só: contribuir para o debate e para a elaboração, aprovação e execução de medidas de curto prazo e reformas estruturais que ajudem a tirar o Brasil do atoleiro. É nosso compromisso maior estar próximo do pulsar das ruas, sentindo que a sociedade sofre e lutando para dirimir e diminuir suas mazelas, reduzindo desigualdades, destacadamente as que estão incrustadas no setor público. Torço para que os colegas do PT optem por um caminho distinto do percorrido nesses primeiros dias do pós-impeachment, que eles tenham a consciência da responsabilidade em relação ao país, ao crescimento econômico e à promoção da justiça social. Muito obrigado, senadora. Pela ordem, presidenta. Pois não, senadora Gleisi. É muito rápido, quero pedir desculpas à senadora Vanessa, que vai usar da tribuna, mas é muito rápido. Eu tenho que fazer um registro aqui, um registro de uma nova ação desse governo salvador da pátria, no entender aqui do senador que me antecedeu na tribuna e que vai salvar do Brasil de todas as mazelas do governo do Lula e da Dilma. É mais uma medida provisória que esse governo golpista manda a essa casa, que é a medida 744, que afeta sobremaneira a organização do Estado brasileiro, políticas públicas e tem também o condão de afetar a nossa democracia. Essa MP quer acabar com a Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC. A primeira coisa que a empresa acaba é com o mandato do diretor-presidente, que quando o presidente Lula fundou a EBC, que muitos diziam que era a televisão do Lula, ele fez questão de ter algumas regras, senadora Vanessa, para que essa Empresa Brasileira de Comunicação não ficasse só pela vontade do governo. Uma delas era o mandato do presidente da IBC. Pois bem, esse mandato não existe mais. Ele vai ser nomeado pelo presidente da República sem mandato. Acabou com o Conselho Curador, que era o conselho representante da sociedade civil que fiscalizava a EBC. Também reduziu de 6 para 4 os diretores. E os diretores que eram indicados pelo Conselho de Administração agora vão ser todos indicados pelo presidente da República. Seria mais digno e mais honesto ele mandar uma medida provisória aqui para acabar com a Empresa Brasileira de Comunicação e não usar desse subterfúgio. Se agora pode se chamar de empresa de governo, empresa do presidente, é essa. A Empresa Brasileira de Comunicação, a TV Brasil, passa a ser a TV de Michel Temer. Eu não poderia deixar de registrar esse evento aqui pela gravidade que ele tem e pelas críticas que o governo do presidente Lula recebeu quando fundou essa empresa. E hoje não se ouve dizer nada da imprensa brasileira e da grande mídia. Portanto, deixo registrada, senhora presidente, é mais uma MP que nós vamos ter que seguir de forma muito atenta na tramitação dessa casa. Senadora, só uma informação. O registro, senadora Gleisi, o registro está feito. A oposição, senadora Gleisi, eu era o líder do PSDB na Câmara. Senhor presidente. A senhora talvez não saiba.
Mas olha, é inaceitável encaminhei a favor. que esse plenário seja do PT e do PSDB. Não, isso é inaceitável. Estou fazendo esclarecimento. Vamos seguir o que todo mundo sabe que não é só do PT e do PSDB. Não é só vou aceitar senador que esse plenário tenha a propriedade... Esclarecimento é bom, senador. Vamos debater lá fora. Aqui tem que seguir a regra. Vamos debater conforme a regra. Eu vou fazer um esclarecimento. Líder do PSDB na Câmara Municipal, na Assembleia, na Câmara Federal, líder da bancada de deputados, recebi a visita do Eugênio Butti, do cineasta, do Barretão. Me fizeram um apelo para nós liberarmos a criação do EBC. E nós liberamos. Depois disso, o Eugênio Butti já me ligou e disse, olha, deu tudo errado, mas nós liberamos. Bom, olha, senador Capiberi, Vossa Excelência tem razão, nós temos já uma oradora na tribuna, tem vários senadores inscritos, aguardando, inclusive Vossa Excelência, né? Eu apenas cedi a palavra, dada a importância do tema, para que a senadora Gleisi fizesse aqui o registro dessa MP, que certamente será fruto de muito debate aqui entre nós. Então, nós vamos agora passar a palavra imediatamente à senadora Vanessa Graziotin, no horário destinado à comunicação de liderança. Obrigada, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senadora Fátima, o que me traz à tribuna nesse momento é falar a respeito da decisão acertada, correta, tomada pela Câmara dos Deputados já no final da noite do dia de ontem e fazer uma ligação desse fato vinculado ao senhor Eduardo Cunha, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, cassado na noite de ontem pela Câmara. Uma ligação entre ele e o que aconteceu recentemente com o mandato da senhora presidenta Dilma, que nós temos dito, nós temos repetido e nós temos provado através de fatos, através da demonstração de fatos, de forma contundente que o que tramitou no Congresso Nacional, o que foi admitido pela Câmara dos Deputados, o que foi julgado aqui pelo Senado Federal não foi um processo de impeachment, e sim um golpe, porque impeachment sem crime de responsabilidade não é impeachment e passa a ser golpe. Pois vejam, Vossas Excelências, na noite de ontem, com 450 votos, cassou-se o mandato de Eduardo Cunha, ou seja, 513. A diferença entre 450 para 513 são exatamente porque 10 votos foram contrários e faltou ainda 53 votos, ou seja, 10 votos contrários à cassação, 450 votos a favor da cassação, 9 abstenções e 44 ausências, ou seja, um número até mais significativo do que aquele esperado pela sociedade brasileira em relação à cassação do mandato do senhor Eduardo Cunha. Agora, nós gostaríamos que o fato ocorrido ontem pudesse ter acontecido muito antes. E dizíamos nós que esse fato ocorrido ontem tinha exatamente a ver e era a primeira grande explicação do processo que moveram contra a senhora presidenta Dilma. E ontem, na sua defesa, no seu discurso de defesa, quem repetiu isso com todas as letras, com todas as palavras, foi o próprio Eduardo Cunha. Cunha culpou o atual governo pela sua derrubada e apontou o dedo diretamente para um ministro que ele chama de eminência parda do governo. E ele se referia ao ministro, que não é ministro, não sei nem se tem status, é o responsável por todo o processo e programa de privatizações no Brasil, o senhor Moreira Franco. E disse mais, que a partir de agora ele estará dedicado a escrever um livro onde ele contará tudo, absolutamente tudo, que esteja relacionado com o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Foi Cunha, exatamente ele, quando o presidente da Câmara aceitou o pedido de impeachment que resultou no afastamento definitivo da senhora presidenta. E disse o seguinte, eu abro aspas aqui para repetir as palavras dele, senhor Eduardo Cunha: eu vou escrever um livro do impeachment, eu vou contar, obviamente, tudo
tudo o que aconteceu no impeachment, diálogos com todos os personagens que participaram de diálogos comigo em relação ao impeachment. Esses serão tornados públicos em toda a sua integralidade. Todos. Todo mundo que conversou comigo, eu divulgarei o conteúdo das conversas. Foi exatamente esta a mensagem que ele passou ontem na sessão que julgou e cassou o seu mandato. E o que teria, senhor Eduardo Cunha, para contar à nação e ao povo brasileiro? Aquilo que nós todos estamos falando, que o processo nasceu com o desvio de poder, com o desvio de finalidade. Por quê, senhora presidenta? Porque foi uma ação de represália do partido da senhora presidente da República, que naquele mesmo dia anunciou que não votaria a favor do senhor Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Foi a partir desse momento, e há muito tempo ele vinha sendo procurado por lideranças de partidos da oposição da época, a senhora presidenta Dilma, para que desencadeasse o processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. E hoje ele confirma. Vai apenas relatar num livro, segundo ele, os detalhes daquilo que todos sabem. Aliás, eu digo e repito, não há um deputado federal, não há uma deputada federal, assim como não há um senador ou senadora que não saibam, que não tenham votado com consciência num processo que eles têm noção absoluta não se tratar de um impeachment. E dizem nos bastidores que o processo era meramente político. Ora, se a legislação brasileira não abraça esse processo político, aquilo não era um impeachment, aquilo era um golpe, sem dúvida nenhuma. E quais os objetivos principais? Os objetivos principais, Eduardo Cunha fala novamente. Eduardo Cunha diz o seguinte, que de todos os ministros, as eminências pardas do governo Michel Temer, que ele relata, ele diz que ele não tem muita reclamação em relação ao ministro Gedel Vieira Lima, senador Humberto Costa, só que diz o seguinte, Gedel Vieira Lima deverá ser o próximo alvo da Operação Lava Jato. Aliás, se não pararem com a Operação Lava Jato. Então, o primeiro grande objetivo, já dito por um outro colega nosso senador, Romero Jucá, é parar com a Lava Jato. Mas o principal de todos os objetivos, qual é? Mudar o projeto de desenvolvimento